Olá amigos, tudo bem com vocês? Sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Lembrando que esse canal é 100% ateísta, mando então um forte abraço a todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal, sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, falar hoje sobre zoroastrismo, antiga religião persa e seu profeta Zoroastro ou Zoroastro. Tá, pessoal? Como costumo dizer aqui no canal, falo mais do livro Bíblia e do cristianismo pela simples razão de viver em um país de grande maioria cristã. Por esse motivo, abordo mais o livro Bíblia e o cristianismo, com todas as suas fantasias, erros, alegorias, absurdos científicos, intolerância, milhares de contradições, né? Incesto, pedofilia, estupro, homicídio, né? Racismo, misoginia, barbaridades, todas as fantasias como cobra falante, peixe que engole gente, águia que fala, árvore que fala, né? Homem que ressuscita, toda aquela babaquice que tem dentro do livro Bíblia e que o cristão acredita, né? E que arroga, né, ser de um Deus único e verdadeiro, quando na realidade nós que somos ateus conhecemos o livro Bíblia muito mais do que eles. Mas hoje não estou aqui para falar da Bíblia. Porém, essa religião assim criada, né, da mesma forma, né, que todas são criadas, só aquele líder, aquele profeta que vê esse Deus, esse anjo, tem mensagens nos sonhos, e aí começa a pregar as ideias dele e acaba se tornando uma religião, né, assim como todas as religiões são criadas, né? Um Deus nunca se apresenta para todos ao mesmo tempo. Pode prestar atenção, isso é em todas as milhares de religiões, tá, ao redor da Terra. Todos os bilhões de deuses, né? Aí o cristão vem, arroga lá que é servo, né, escravo de um Deus único e verdadeiro, né? E eu vou provar para ele, por isso que eu falo mais da Bíblia aqui, para explicar para o cristão como tudo isso foi criado, como foi compilado, por exemplo, o Novo Testamento, lá nos concílios, né, pelo imperador Constantino, que foi lá, criou o mito dele para unificar o Império Romano, aí criou o mito de Jesus, o filhote de pombo, que jamais existiu dentro das páginas da história, né? Quiseram até fraudar aí, colocando lá algumas linhas lá no historiador Flávio Josefo, e já foi desmentida pela papirologia, né? Pela arqueologia séria. Então, pessoal, mas tirando o cristianismo hoje de lado um pouco, e vai se correlacionar, por quê? Porque essas religiões semitas acolheram muito do zoroastrismo, também do mitraísmo, mas acolheram muita coisa, muitos dogmas e preceitos do zoroastrismo. Você vai ver que eu vou mostrar aqui dentro. E da mesma forma, né, como, né, os deuses são criados, né, na imaginação dos líderes, né, também se destroem, religião destrói religião, e aí vem outra religião, engole aquela, sabe? E as que ficaram para trás são colocadas lá no pedestal da mitologia. Assim como todos os deuses devem estar apenas na mitologia. Assim como Cristo, o Jesus Cristo, você pode ter certeza, pode não ser na minha geração, em gerações futuras próximas, mas que também será colocado como mitologia, será. E para você que não sabe, será o último, tá? Porque diante da era da tecnologia, você jamais vai conseguir provar aquelas fantasias que tem dentro do livro Bíblia, que o suposto mito teria feito, sabe? Nem as fantasias lá do Antigo Testamento também, como fazer um jumento falar, né? Bastaria ter um celular que você provaria, né, que o jumento falou realmente. Mas esse Deus bíblico lá, né, e todos os deuses, como foram incapazes de dar tecnologia, porque a tecnologia chega de um pouco tempo para cá, através de muito esforço e estudo dos homens, sabe, de Deus algum, dos homens, porque Deus algum deu tecnologia, deu sequer remédio para as pessoas, tá, se curarem. Antibiótico, sabe, né, anestesia e por aí vai. Entendeu? Então esses deuses, como são engolidos pela mitologia, o cristianismo também será um dia. Isso aí é fato. Então, pessoal, vamos lá, vamos ao vídeo sobre o zoroastrismo, tá? Aí eu vou ler aqui o zoroastrismo, aos Splash Zaratustra. Por que eu coloquei isso? Uma curiosidade, vou deixar aqui uma curiosidade para vocês. Also Splash Zaratustra, para quem não sabe o que é aquele toque o Elvis Presley usava antes de entrar no palco. Quando a banda começava a tocar aquele toque lá. Tan, tan, taran, já deu o toque, né? Aquele toque lá é o Aus Sprach Zarathustra. Aquele toque lá, a tradução do alemão é assim falou Zarathustra. Assim falou Zarathustra. Para quem não sabe, o Elvis era muito místico, sabe? Muito embora ele tenha sido obrigado, porque a família, quando ele era pequeno, ele foi criado numa família evangélica, né? Pai e a mãe evangélicos. Cantava no coral da igreja, sabe? Nasceu na pequena cidade do Tupelo, no Mississippi. Depois mudou-se para Memphis, no Tennessee, onde morou até o fim da vida, né?
ele tinha esse toque como abertura de shows dele, né? O Alls Price Zarathustra. Inclusive, ele dentro do quarto dele tinha uma imensa biblioteca com milhares de livros. E os livros principais dele eram exatamente livros sobre mitologias, sobre deuses, para você que não sabe, né? Inclusive, a roupa do último show dele, do In Concert, Elvis In Concert, né? Que na realidade ele fez outro show que não foi filmado, né? Aí sim foi o último. Mas o último que ficou filmado, entendeu? Aquela roupa branca que tem aquele imenso relógio na frente e atrás do jumpsuit dele, que é o macacão, aquele relógio lá é o relógio asteca, para quem não sabe. Ele tinha uma mitologia com os deuses astecas, sabe? Enfim, ele colocava esse toque, e para que você reconheça esse toque, é aquele toque também daquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, sabe? Agora, o que era esse toque? É um poema sinfônico composto em 1896 por Richard Strauss. É um poema composto por Richard Strauss. Agora, Richard Strauss inspirou-se em quem? Incrível, né? Incrível. Você não vai acreditar num ateu. Pois é, meu amigo, num ateu. Olha, inspirado no tratado filosófico de mesmo nome, escrito por Friedrich Nietzsche. Quem escreveu aquele toque lá, de 2001, uma Odisseia no Espaço, foi um tratado filosófico de mesmo nome, Alls Price Zarathustra, assim falou Zarathustra, né? Escrito por um ateu. O Friedrich Nietzsche e o Elvis colocava aquela entrada, você pode observar nos shows dele. Antes de ele entrar no palco, o sinal de que ele vai entrar é o Alls Price Zarathustra. Assim falou Zarathustra. Incrível, né? Mas vamos ao vídeo. Zarathustra ou Zoroastro, profeta persa fundador do zoroastrismo. Nos dias atuais, depois de estudos linguísticos e comparações de textos antigos, a maior parte dos pesquisadores chegou à conclusão que Zoroastro deve ter nascido por volta do ano 630 a.C., em Bactria, região da Ásia Central, ao norte, atual Afeganistão. Mas não existe registros históricos da data de nascimento e dos locais onde Zoroastro viveu. Você vai ver aqui que, assim como todas as religiões, sempre trazem guerras. E ele foi morto por conta de guerra religiosa também. Incrível, né? A gente ainda vê ainda hoje, né? Ainda essa semana aí teve um massacre aí, né? Em 2 templos aí muçulmanos. Você vê, olha a mentalidade, né? Isso já, o que levaria um ateu a entrar num templo religioso para matar alguém? Nada. Apenas o que leva a isso é questão ideológica religiosa. Pode ter certeza. Um dos motivos foi a sua seita ter sido apagada, entre aspas, pela conquista do Império Persa por Alexandre o Grande, depois pelos árabes. Então, o Alexandre o Grande, quando invadiu lá o Império Persa, de certa forma destruiu o zoroastrismo. Essa região era imensa, então vamos ver aqui onde se estendia toda essa região aí do Império Persa. No mapa atual, ela incluiria no mínimo o Irã, o Iraque, o Afeganistão, o Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão, parte do Paquistão e noroeste da Índia. Veja que império gigantesco, né? Isso aqui é dominado por uma religião, né? Aliás, várias religiões, mas o zoroastrismo era a maior. Inclusive, outra curiosidade, um adepto também do zoroastrismo era o Fred Mercury, da banda Queen, sabe? Mas vamos lá. Quando os árabes conquistaram a Pérsia e difundiram o islamismo, veja só, os árabes entraram lá e difundiram o quê? O islamismo. Aí abafaram o zoroastrismo. A religião do zoroastrismo, que ali existia desde antes dos persas existia o zoroastrismo. Antes dos persas formarem um império, desapareceu. Então, eles, quando entraram, o islamismo, quando chegou, acabou com o zoroastrismo. Uma coletânea de histórias... Há menções do zoroastrismo nos contos de Mil e Uma Noites. Acho que vocês já viram falar, né? Já fizeram até filme, né? As Mil e Uma Noites, né?
É uma coletânea de histórias passadas de geração em geração na tradição oral e mais tarde transformadas em livros e em filme também. Transformada em livro e em filme. Ali se pode ler sobre os magos, ou Magi, os adoradores do fogo. Eram considerados ilegais pelos árabes, pela religião, né? Pois estes admitiam apenas sua própria religião muçulmana. Dessa forma, Zoroastro ou Zoroastra passou a história como um profeta cuja doutrina foi superada. Entendeu? Religião vem e supera a outra. No entanto, estudiosos afirmam que muitos dos princípios teológicos das religiões modernas, como a separação entre o bem e o mal, já haviam sido delineadas por Zoroastra 600 anos antes de Cristo e 1200 anos antes de Maomé. Quer dizer, 1200 anos antes, né, o zoroastrismo já estava definindo ali as principais teologias e vem o pessoal lá do Maomé, né, chega lá e extermina o povo. Mas adquiriu, eles absorveram as ideias dele, né? Só que adaptaram para o modo deles, né, os semitas. Então vamos lá. Os ensinamentos de Zoroastra só foram registrados depois de sua morte. A única exceção é o Gata, livro de hinos que teria sido escrito por ele. Então você vê, né? Sobreviveu aqui o Gata, o livro de hinos, que foi escrito por ele, 1200, você vê, né? Muito tempo antes da criação do próprio mito de Jesus Cristo. E não existe nada sobre Jesus Cristo. Vocês já pararam para pensar nisso aí? Que existem escritos, apesar de muitos terem sido queimados, né, nas guerras, mas existem escritos muito mais antigos do que a própria existência do Cristo e não existe nada sobre o Cristo. Vocês nunca pararam para pensar sobre isso, não? O nome Zoroastra significa homem dos velhos camelos. Seu pai se chamava Purushaspa, cuja tradução é aquele dos cavalos de raça com patas anteriores brancas. E deve ter sido um sacerdote de um clã de criadores de animais. Então era um clã, uma família, uma descendência de criadores de animais. Assim está escrito no Avasta, o livro sagrado dos ensinamentos de Zoroastra. Você veja, né? O Avasta é a Bíblia do zoroastrismo. Sabe? Aí o crente pensa que só existe a Bíblia, que ela caiu do céu de paraquedas na mão dele, né? Mandado direto pelo anjinho Gabriel. Na realidade ele não sabe que o Novo Testamento, até os direitos autorais, pertencem à Igreja Católica e foram compilados lá no concílio quando foi o Jesus mito criado pelo Constantino e eleito por maioria de votos. E ali ele escolheu alguns evangelhos e outros se tornaram apócrifos, centenas apócrifos, porque tirariam a divindade do mito de Jesus, que jamais existiu. Agora a história do Zoroastro, veja só. Destinado, ainda bem jovem, a seguir as pegadas de seu pai, se tornar também um sacerdote. Então ele estava destinado a ser um sacerdote, né? O rapaz não concordou. Então ele não quis ser sacerdote, não quis seguir o pai, né? Na doutrina dele lá. Aos 20 anos, quer dizer, o pai dele já pertencia a outra religião. Veja só, a família dele já pertencia a outra religião e ele deveria ser sacerdote. Aí o que acontece? Ele agora resolve vazar, pegar o beco, e aí ele volta com a religião que ele criou. Que agora ele diz que um anjo falou para ele. Veja só. Aos 20 anos, ele abandonou sua terra e partiu em peregrinações. O Avasta, e aí começa a lenda, o Avasta conta que ele se encontrou com um anjo e teve uma visão. Sempre é assim, né? Sempre o sacerdote, sempre o líder. Isso é assim com Abraão, é com Moisés, é com todos os de outras religiões. Sempre ele que tem uma visão, que encontra com um anjo, que fala com Deus, que blá blá blá, blá blá blá. Ninguém sabe que tipo de droga esse pessoal está usando, sabe? Que só ele que vê. Mas aqui o Zoroastra, né? Aqui conta o livro Avasta, né? O livro sagrado do zoroastrismo, que ele encontrou um anjo e teve uma visão. Viu a luta cósmica entre as forças do bem e do mal, ressurreição dos mortos, dia do juízo final, a vida após a morte, no paraíso ou inferno. Viu aí? Que é a mesma coisa, né, das religiões semitas. Mesma coisa a questão, vida após a morte, paraíso, briga entre o bem e o mal, juízo final, ressurreição de mortos.
Depois disso, Zoroastra passou anos meditando antes de começar a pregar em Bactria. No zoroastrismo, o Ahura Mazda, ou Ahura Mazda, era o deus do bem, criador do universo e a encarnação da justiça. Ahriman era o senhor do mal, das sombras e da morte. Acreditava-se que essa luta entre o bem e o mal iria durar até o fim dos tempos, até o final dos tempos. O deus Mazda era adorado sob a forma de fogo em altares ao ar livre. As pessoas o escutavam sem muito interesse e ele sofria dura oposição dos sacerdotes e dos nobres, ou seja, dos sacerdotes, né, de outras religiões e dos nobres. Você veja que sempre os sacerdotes estão ao lado dos nobres. Não se engane, toda religião sempre está do lado da direita, à direita do rei. Está assim, ó, Estado e religião, sempre esteve. Essa questão aí que dizem Estado laico, Estado se separou da religião, é conversa. A religião sempre está sentada ao lado direito do rei. Isso é fato, sabe? Conseguiu poucos seguidores que o acompanhavam em suas viagens para divulgar seus ensinamentos, discípulos. Vai correlacionando. Foi para Corásmia, um imenso reino que se estendia do mar Aral até o Golfo Pérsico. Então ele saiu peregrinando com esses seguidores dele e chegou aqui, né, em Corásmia, um imenso reino que se estendia do mar Aral até o Golfo Pérsico. E lá ele encontra apoio, quer ver? Samarcanda e Bukhara, no atual Uzbequistão, Kandahar e Cabul, no atual Afeganistão, eram algumas das suas cidades mais famosas. O Shah, que significa rei, né, Vistapia, gostou das ideias de Zaratustra e se converteu à nova fé. Foi um sucesso decisivo. Então aqui o rei Vistapia se converteu, gostou das ideias, né, que ele criara, que ele teve um sonho que o anjo falou para ele, então ele achou legal, sabe? E aqui o rei se converteu à religião, né? Então ele teve apoio aqui de um rei, né? Tudo que dá apoio para uma religião subir. Assim foi com o cristianismo, porque quem criou o cristianismo foi o imperador Constantino, que derrubou a tetrarquia, que eram 4 reis, de tanto que o Império Romano havia se expandido e tomado as terras e muitas religiões, e ali ele precisava, porque o povo estava em conflito por conta de religião, ele precisava criar uma. E aqui a religião, mais uma vez, tem um apoio de quem? De reis. Reis, né? Imperadores. É sempre assim. A religião está sentada ao lado direito do rei. Essa é a realidade. Então ele teve um apoio decisivo. O profeta pôde iniciar sua obra e fez construir diante das portas da capital o Templo do Fogo. Então aí ele teve o apoio do rei e agora ele ordenou que construísse o Templo do Fogo em homenagem ao deus dele, o Mazda, né? E com o apoio do rei, é claro, conseguiu, né? No altar ao ar livre, os sacerdotes cantavam hinos e doutrinavam as pessoas. Então ali, essa é a função do sacerdote, né? Doutrinar, né? Então ali ele está sempre ali trazendo as pessoas para dentro do aprisco, para dentro da prisão mental, cerebral, que é o sistema religioso, todos eles, qualquer ele, né? Para doutrinar, para fazer a sua cabeça, para manipular seu cérebro e te manter acorrentado, preso dentro do sistema religioso. Então aqui eles estão lá para isso, aqui fala claramente, os sacerdotes cantavam hinos, hino já é uma forma, né? A toda a questão religiosa que tem a música, o canto com o hino, né? Toda aquela cerimônia, as roupas, as vestimentas, os rituais, tudo aquilo é para manipular a mente da pessoa, para dar uma ideia de algo sobrenatural. É tanto que o líder religioso ele está sempre vestido com algo superior ao que o pobre usa, ao que o servo usa, que é para se colocar numa posição entre o Deus que ele criou e o servo lá embaixo. Então ele está no meio ali, fazendo a conexão, a ponte. É tanto que vem o Papa Ponte, né? O Papa é a ponte, né? Que coisa, né? É o grande pai, né? A pai é... Caramba. Então vamos lá. Não era mais necessário sacrificar animais
para se conseguir a graça divina. Bastava ser honesto e trabalhador. Só um ponto positivo aqui, né? Bastava ser honesto e trabalhador. Não precisava mais sacrificar os pobres dos animais, né? Agora vai sacrificar só seu dízimo mesmo. Então, mas logo os sacerdotes começaram a se rebelar. Queriam voltar à antiga religião. E aí, vê aí? E aí queriam voltar à antiga religião. E vai ser por isso que o Zoroastro vai ser morto. Tanto ele como o próprio rei. Começou uma grande guerra em que Vistápia, o rei, foi morto e Zoroastra perdeu seu protetor. Então, o rei caiu, agora Zoroastra está só. Perdeu o protetor. Cadê o Deus dele? Cadê o Deus poderoso dele? Sabe quem era o Deus poderoso dele na realidade? Era o rei. Caiu, cadê ele agora? Sabe o que acontece? No combate final, o profeta foi surrado com bastões e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Já tinha mais de 70 anos, 77 anos, aproximadamente. Segundo a lenda, a doutrina de Zoroastra havia sido escrita com linhas de ouro em 12.000 couros de boi e estava guardada na Biblioteca Real de Persópolis, que foi totalmente queimada pelos soldados de Alexandre o Grande 200 anos depois. Então, depois da queda do rei Vistápia e da morte de Zoroastra, 200 anos depois, com a invasão aqui do Alexandre o Grande, queimou-se a biblioteca e esse livro aqui escrito em couro de boi, né, com fios de ouro, teria sido, né, destruído. Os mais deístas, ou seja, seguidores do deus Mazda, não representam seus deuses em esculturas. Então o deus dele aqui não tinha figura. O deus hebreu, eles pintam, né, uma imagem para ele, mas aqui o deus dele não tem. Porém tem templos, né? Tinha templos. O zoroastrismo deixou traços nas principais religiões mundiais, como falei, né? No judaísmo, no cristianismo e no islamismo, através das seguintes crenças. Veja só, as crenças que eu abreviei aqui, eu coloquei só as principais, tá? Mas tem muita coisa, muita coisa. Não só do zoroastrismo, como do mitraísmo também, né? Outra religião ali, da região também, ali da Pérsia, tá? A imortalidade da alma, a vinda de um Messias, sempre tem essa, né? Vinda de um Messias, ressurreição dos mortos, né? E, como não podia deixar de fora, o juízo final. Então, pessoal, aqui um breve resumo aqui. É claro que o zoroastrismo tem muito mais coisas para se mostrar, né? E, inclusive, as relações deles com as várias religiões, né? A relação ali, porque a religião é assim, ela copia, né? O cristianismo é uma coxa de retalhos, pedaço de várias religiões, mas tem muito do mitraísmo, sabe? Inclusive a ceia e tudo mais. Então, pessoal, ficando por aqui, quero avisar o crente que diz que o seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, diz que o seu Deus é onipresente, que está em todos os lugares, diz que o seu Deus é onipotente, de poder infinito. Eu digo que você é um inocente se acredita nessa babaquice toda. Principalmente se você acredita que ele é único e verdadeiro. Primeiro que Deus algum é verdadeiro, né? Porque homens criam deuses, não deuses criam homens, tá, pessoal? E o cristão que fica pé da vida quando a gente vem aqui falar aqui as verdades aqui sobre a religião, né? E fica rogando praga e tal, ameaçando com o inferno imaginário, tal. Quero dizer para você, meu amigo, que você precisa abrir seu olho, né? Você precisa estudar a sua religião, você precisa entender como são feitos, como são criados esses deuses para te manipular. Tá, pessoal? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.